Tratar o relacionamento entre tabelas nas construções de queries. Tem diferença entre o padrão ANSI, aquele que você implementa os relacionamentos dentro do join? Tem diferença em relação ao padrão não ANSI, aquele que você declara nas cláusulas from where? Esse é o tema deste vídeo. Eu já convido você a deixar o like, se inscrever no nosso canal. Eu sou Paulo Arnaldo, consultor na Oficina 1. Oficina 1, que é essa consultoria de referência no mercado, que atende a muitos clientes por muitos anos nas personalizações, customizações e os melhores direcionamentos para que o cliente tenha muito sucesso e êxito nos negócios. Vamos juntos? Está começando mais um vídeo aqui no canal da Oficina 1. Esse é um tema muito interessante, mas logo de cara eu tenho hábito, costume de utilizar o join. Inner join, left join, outer join, por hábito, por prática, por vir daquela escola, né, do SQL. Mas certa vez, vou contar uma historinha aqui, certa vez estive num cliente, trabalha com banco de dados Oracle, e fui instruído pelo DBA para fazer uso do padrão não ANSI. E eu vi que muitas customizações neste cliente já haviam implementações no padrão não ANSI, ou seja, os relacionamentos todos definidos dentro da cláusula where e você declarando as tabelas dentro da cláusula from. Tem alguma diferença? Tem alguma vantagem no caso do Oracle? Vamos falar sobre isso, porque é um tema muito interessante e, é claro, eu fiquei curioso para saber se tinha diferença e fui atrás de informação e agora estou compartilhando aqui com você. É bom destacar, logo de cara, que nos bancos de dados SQL Server e PostgreSQL, o ideal é você ir na sintaxe padrão ANSI. Porque se você tentar fazer alter join no padrão não ANSI, aquela sintaxe de asterisco, por exemplo, já não funciona há muito tempo. Ele tem um motor, os dois bancos de dados, chamado Query Optimizer. Caso você resolva escrever no padrão não ANSI, lá no SQL Server ou no PostgreSQL, ele vai fazer a conversão para o padrão join e depois o plano de execução vai seguir o caminho natural e vai executar plenamente. Claro, funciona quando você não precisa do padrão do alter join, né, no padrão não ANSI. Então isso é importante salientar. Mas voltando ao Oracle, fui atrás de informação, fui tentar descobrir se tem diferença, padrão ANSI e não ANSI. Por isso eu recorri aos documentos oficiais, estou agora aqui exibindo para você neste vídeo, e olha só o que eu descobri. Posição oficial do Oracle, tá? Sintaxes ANSI ou não ANSI performam da mesma maneira, tá? Não tem diferença. O Oracle, através do CBO, o Cost Based Optimizer, envia uma consulta para o banco e o CBO traduz o SQL em um único plano de execução. Para o CBO, não difere a sintaxe moderna, ANSI, ou a antiga não ANSI. Ela vai transformar ambas exatamente no mesmo plano de execução. Foi bom procurar saber, né? Bom, sobre a questão do DBA, fui descobrir que existe um contexto histórico. Umas versões mais antigas do Oracle, 8i, 9i, o Oracle resolveu implementar o padrão ANSI. Antigamente se utilizava o padrão não ANSI em Oracle, isso é verdade. E nessa época, o padrão ANSI falhava, gerava planos de execução que demoravam mais, se perdia. Provavelmente, ou esse DBA é muito das antigas e ele prefere instruir no padrão não ANSI, ou ele viveu também esse período de transição onde, de fato, o padrão ANSI não funcionava muito bem para os bancos Oracle. Mas isso já está no passado, atualmente não tem problema. A implementação não ANSI ou ANSI funciona normalmente igual e não tem problema algum. Mas para nós, devs, desenvolvedores TOTOS, Proteus no ADVPL, é importante a gente seguir mais o padrão ANSI. Claro que em alguns casos, se o DBA orientar, a gente segue, não tem problema nenhum. Mas o ideal é utilizar o padrão ANSI, até porque o TOTOS Proteus ele tem portabilidade para os outros bancos. E se um dia esse cliente resolver sair do Oracle e ir para o SQL Server, por exemplo? Então você, né, fica cercado
de não ter o risco de ter que reescrever esses códigos-fontes, essas queries que estão implementadas lá dentro do ADVPL. Uma outra vantagem também do padrão ANSI é que se você erra alguma instrução, alguma coisa, ele já pode identificar como erro. No padrão não ANSI, você fica muito suscetível a não enxergar o erro e ainda produzir um resultado de plano cartesiano. Então, essas são as vantagens. Eu vou preferir seguir a linha do padrão ANSI com certeza, a não ser em casos muito específicos, aí a gente segue o que estão pedindo pra gente. E aí, gostou deste vídeo? Tema legal, tema bacana, pode gerar um certo debate, uma certa polêmica. Não vai gerar polêmica nem debate não, porque está bem clara a situação e estamos aqui realmente para esclarecer. Se você ficou até aqui, gostou deste conteúdo, por gentileza, deixa o like, inscreva-se no nosso canal aqui da Oficina On, muitos temas que nós vamos abordar aqui ao longo do tempo, em breve novos vídeos para falar de banco de dados, ADVPL, TOTOS Proteus, muitos assuntos aí do nosso dia a dia, do mundo técnico, tecnês, tá certo? E lembre-se, estamos encerrando aqui, mas lembre-se, Oficina On é mais do que uma consultoria TOTOS Proteus, é confiança em primeiro lugar. Até mais!